Anthony Albanese, o Lula da Austrália, acaba de passar uma vergonha internacional que vocês não têm ideia. Mas é típico de todo esquerdinha. Eles não aguentam ver uma vergonha que gritam: sai, é minha, deixa eu passar. Olha só o que aconteceu, gente. Um especialista em clima, pesquisador sênior de uma das mais respeitadas instituições de políticas públicas dos Estados Unidos, acaba de desmontar com dados oficiais uma narrativa que o governo australiano de Anthony Albanese repete como se fosse uma verdade inquestionável. A de que as mudanças climáticas estariam tornando os ciclones mais severos e mais frequentes. O problema é que os dados simplesmente não confirmam isso. E o mais curioso é que a própria agência científica oficial da Austrália já havia publicado um relatório mostrando exatamente o oposto que o ministro diz. Estamos diante de um caso clássico de discurso político disfarçado de ciência. E aí você pergunta, por quê? Eles estão afim apenas de mais controle. Para isso, inventam narrativas atrás de narrativas. E agora? Será que a esquerda global vai se apegar à ciência? Será que o esquerdista australiano e a esquerda australiana vai se apegar à ciência ou serão negacionistas? Porque Albanese tirou informações, sabe-se lá de onde, para passar uma desinformação, para implementar mais controle estatal e foi refutado com dados científicos sobre o clima. Meus amigos, isso aqui vai dar o que falar de uma maneira que vocês nem imaginam. Segura aí que eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas antes, deixa o like, comentário para ajudar no engajamento. Se considerar a informação relevante, por favor, compartilhe com seus amigos. Bom, Roger Pickard Jr., que é um especialista em questões climáticas, tal, analisou a chamada energia acumulada dos ciclones, né? Uma métrica usada internacionalmente para medir a intensidade dessas tempestades ao longo do tempo. Os dados, eles cobrem mais de 5 décadas, de 1980 a 2024. E vem de fontes como a Administração Oceânica e Atmosfera dos Estados Unidos e a Universidade Estadual do Colorado. O resultado da análise é bastante claro. Não há tendência de aumento, nem na energia total acumulada, nem na energia por tempestade individual. Se a hipótese de que haveria menos ciclones, porém mais intensos, fosse verdadeira, como o Albanese estava falando, os dados deveriam mostrar uma elevação proporcional na intensidade média. E simplesmente isso não aparece, mas Albanese inventou isso para poder passar uma série de regulações, uma série de leis lá para mais controle estatal. O analista, ele foi direto ao afirmar que quem faz esse tipo de alegação hoje simplesmente não está amparado pelos fatos, ou seja, desmentiu o Lula da Austrália. O que torna essa situação especialmente preocupante é o contraste entre o discurso do governo albanês e as evidências produzidas pela própria estrutura científica do país. Até mesmo cientistas da Austrália já refutaram isso. O relatório da CSIRO, que é a principal agência de pesquisa científica da Austrália, simplesmente demonstrou uma queda estatisticamente significativa no número atual de ciclones tropicais na região australiana entre 1981 a 2018. Isso não é opinião, é registro histórico baseado em imagens de satélites, é ciência. Então, quando o primeiro-ministro aparece após a passagem de um ciclone e afirma que a ciência indica um aumento de frequência e intensidade, a pergunta que fica é, de qual ciência que ele está falando? Porque da sua própria agência oficial, nós extraímos a informação contrária. Então esse tipo de contradição ela não é acidental. Ela revela um padrão que se repete em diversos governos de orientação progressista ao redor do mundo.
Eventos climáticos extremos, especialmente aqueles que causam destruição e muita comoção pública, são imediatamente capturados por uma agenda política específica. Não importa o que os dados mostram, o que importa é a narrativa emocional, o apelo ao medo, a sensação de urgência fabricada para poder justificar políticas que, em muitos casos, na maioria deles, têm pouco a ver com proteção ambiental real e muito mais a ver com controle econômico, aumento de regulamentação, transferência de recurso. Piauk, ele foi bastante honesto ao reconhecer que a hipótese da intensificação de forma futura é até legítima, mas como hipótese científica, ou seja, é algo que pode vir se confirmar no futuro ou não. Isso é o que se espera de um cientista sério. Distinção entre o que é possível e o que está demonstrando talvez ser. O problema é quando governantes como o Lula da Austrália ignoram essa distinção e tratam projeções como se fossem certezas absolutas, apenas porque servem a uma agenda política. Isso não é ciência, é ideologia com roupagem técnica. E Albanese está destruindo a economia da Austrália por causa desse ambientalismo. E por falar em ambientalismo, esse ambientalismo ideológico transformou a pauta climática num instrumento de pressão política. A defesa do meio ambiente, que deveria ser uma causa racional e fundamentada, acabou virando bandeira de ativismo cada vez mais deslocada da realidade. Basta observar como qualquer questionamento aos dados é tratado como negacionismo. Basta ver como políticos de esquerda usam tragédias naturais para atacar adversários, como se ciclones fossem produtos do capitalismo. Então, essa instrumentalização do clima empobrece o debate público e afasta soluções reais que passam por tecnologia, inovação, desenvolvimento, não por retórica catastrófica. O caso australiano é problemático porque expõe um padrão de comportamento que se repete em outras democracias ocidentais, que estão sendo corroídas pelo comunismo. O comunismo disfarçado de progressismo. Governos que se dizem guiados pela ciência frequentemente ignoram os dados quando eles não favorecem sua narrativa. A ciência passa a ser evocada de forma seletiva, quase que mística, como autoridade incontestável, mas só quando convém. Quando os dados contradizem essa agenda, aí são simplesmente silenciados. E isso é grave, porque mina a confiança pública nas instituições científicas, que deveriam funcionar de forma independente e apartidária. O cidadão comum que trabalha, paga impostos e vive sua vida tentando entender o mundo merece honestidade. Merece saber por que os ciclones na Austrália estão aumentando. Que as evidências estão disponíveis. E essas evidências não sustentam o alarmismo, né, que traz ali atrás de si interesses políticos que fazem essas manchetes apocalípticas para criar mais leis, para dificultar a vida das pessoas. Isso não significa negar que o clima muda ou que há desafios ambientais reais. Significa apenas exigir que o debate público seja feito de forma clara, com bases científicos, não em discursos emocionais desenhados para manipular a opinião pública. As mudanças climáticas sempre aconteceram na história da Terra, bem antes do ser humano estar aqui. Dinossauro dirigia carro? Dinossauro tinha fábrica? Era igual aquele seriado antigo da Disney, Família Dinossauros? Era daquele jeito? Não! E o planeta Terra sofreu mudanças climáticas muito piores, muito mais severas nessa época, e não tinha ser humano soltando gases poluentes. Independente da ação humana, o aquecimento global, as mudanças climáticas, elas sempre vão ocorrer. E a humanidade só vai passar por isso com dignidade através de tecnologia, não de políticas estatais enchendo o saco das pessoas. E Albanese, assim como o Lula do Brasil, inventou dados, inventou números mentirosos para poder mandar para frente a sua agenda ideológica com mais poder estatal, usando a mudança climática como desculpa, acabou de passar uma vergonha.
uma vergonha daquelas que vocês nem imaginam. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Gostou do conteúdo? Se inscreve, ativa o sininho. Eu tô esperando você no próximo encontro. Um abraço. Tchau.